Olá, muito bem-vindo ao nosso programa Espaço Gospel. Estamos iniciando aqui com um formato de podcast e hoje nós estamos aqui nesse estúdio pela primeira vez. Estamos com dois convidados especiais, os nossos amigos, os nossos irmãos, pastor Aldemir Correia e também o nosso pastor Marcos Antônio. Que prazer ter vocês dois aqui no nosso programa. A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem, pastor? Tudo bom, é um prazer enorme estar com você. Obrigado pelo convite. Espero que de alguma forma a gente possa somar com esse trabalho que tem um propósito extraordinário. Deus abençoe. Pastor Marcos, de igual forma, é uma alegria estar aqui com você. E para mim é muita alegria, né, de ter esses dois homens de Deus que têm um conhecimento, que têm uma experiência. E hoje nós vamos falar um tema muito importante. Eu vim de uma família muito tumultuada do ponto de vista espiritual. E no final da década de 1980, tendo tanta gente, por graça e misericórdia de Deus, pregando o Evangelho para mim, eu consegui ter os olhos abertos pelo nosso Senhor para que eu pudesse contemplar a beleza do Evangelho. Então me acheguei, eu posso dizer que num tempo muito tumultuado da minha vida. Era um garoto, um jovenzinho, com um vazio existencial enorme, achando a vida a pior coisa que tinha para se viver. Já dizia um pensador filósofo, né? Quando na vida a pior coisa que você vê a vida, você quer morrer. E quando na vida a pior coisa que você vê a morte, você quer viver. E era assim que eu enxergava a vida, como sendo a pior coisa da vida. E aí, naturalmente, a gente busca dar cabo dela. Mas por graça e misericórdia, o Senhor não permitiu. O Senhor me visitou de forma extraordinária, pude contemplar a beleza de Cristo por meio do Evangelho, e a partir daí eu fui o primeiro da minha família a me converter, e a partir daí comecei minha caminhada, e os outros vieram a reboque, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo para que se cumprisse a palavra dele. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então o senhor foi o primeiro a ter esse encontro. Fui o primeiro a me converter debaixo de muitas angústias, como eu falei, tribulação, mas fui realmente o primeiro. Foi o que abriu esse tempo de graça e misericórdia na nossa família. Foi esse aqui que vos falo. Em que ano, pastor, foi isso? Foi final de 1980, início de 90. Foi por essa época. Daí todo mundo foi, os seus irmãos, sua mãe, seu pai. Primeiro eu, depois passado um tempo, vieram os irmãos, a minha mãe, né, servia a outras religiões de matrizes africanas, meu pai também, e logo posteriormente eles também vieram, e hoje quase todos servem ao Senhor, com exceção de uma, que é a minha querida irmã, mais velha das irmãs, mas é só questão de tempo. Sim, exatamente. E isso foi no Rio de Janeiro, né? Foi no Rio de Que Janeiro. lugar do Rio de Janeiro? Uma cidadezinha extraordinária chamada Chatuba de Mesquita. Chatuba de Mesquita. Além de ter vivido sob o karma espiritual, estigma espiritual de que nada ali colaboraria para o meu crescimento e desenvolvimento enquanto pessoa e homem, também tinha o estigma de morar num local como esse, e que nos diminuía muito, tornava a nossa possibilidade diminuta, por assim dizer, e foi sob essas circunstâncias que eu me converti, e Deus então resolveu operar naquele lugar bem inóspito. Eu morava numa região muito inóspita do ponto de vista espiritual. Era como Jesus diria no Evangelho de Mateus 16, né? Era onde habitava o trono de Satanás, como se fosse Cesareia de Filipe. Foi ali que Jesus resolveu instituir a igreja dele na minha casa. E por graça e misericórdia, meus olhos se abriram. Não foi jamais por obra minha, de quem quer que seja, senão desse nosso Senhor Jesus Cristo gracioso. E houve essa mudança, né, pastor? A gente ouve através das pregações, quando o senhor prega aos domingos, né? O senhor sempre relata que houve muitos conflitos, né, na época, e hoje, o senhor olhando para trás, né, olhando quem era o Aldemir, e hoje o senhor vê que esse percurso, né, essa trajetória toda, além
de experiências que o senhor teve, né, o senhor deve carregar isso como troféu, por quê? Porque as pessoas que o senhor se depara hoje com problemas que o senhor passou, né, o senhor tem aí uma bagagem, né, para poder passar, para dar, um apoio para muitas pessoas que vivenciaram, estão vivendo, né, momentos que o senhor já teve. Isso é muito interessante, Eu, porque eu, 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 eu penso que algumas experiências que eu passei na década de 1980, na época eu não compreendia por que eu estava vivendo todas aquelas experiências, aquele vazio existencial. Eu me sentia como um ser fora de mim. Eu não entendia. Por vezes eu elevava a voz aos céus porque eu não conhecia Jesus e perguntava aos céus por que eu estava vivendo tudo aquilo. Por que tanto sofrimento, tantas angústias? Por que tanta simpatia pela morte? Por que tanta empatia pela morte? E eu não entendia. O primeiro a me evangelizar foi o anjo do Senhor. Quando eu digo me evangelizar, é me evangelizar de uma forma que impactasse alguma coisa, significasse alguma coisa dentro de mim. Antes disso, eu estava vivendo esse período que eu não desejo para absolutamente ninguém. Eu me lembro que sobre a laje que nós morávamos, uma casa muito modesta, neste bairro chamado Chatuba, eu fiz uma oração aos céus que eu não estava aguentando. Eu tentei suicídio. Eu não consegui dar cabo da minha vida, então eu fiz uma oração aos céus. Falei, Deus dos crentes, dizem que o Senhor existe, e se de fato o Senhor existe, manifesta-te a mim. Me dá uma saída, me dá uma direção. Eu não sabia quem era Deus, eu não sabia como orar. Eu não sabia, talvez, o que eu estivesse dizendo, agora eu sabia o que eu estava sentindo. E eu fiz essa oração aos céus, sem saber de fato quem era Deus, quem era Jesus. Eu só ficava preso àquilo que os crentes diziam, Deus dos crentes. Fiz esta oração. Lá por volta de maio ou junho do ano de 1988, nesta crise terrível que eu estava vivendo, o anjo do Senhor me apareceu, me trouxe uma mensagem, estávamos eu e um amigo conversando sobre esse problema que eu tinha dentro de mim, essas coisas que não existia explicação para isso. E o anjo do Senhor entrou entre nós dois, parou o tempo, literalmente parou o tempo, sem que me provocasse nenhum temor, sem que me provocasse nenhum pavor. O anjo do Senhor virou para mim e falou, você vai ser um grande homem de Deus. E ele sumiu repentinamente. Foi o primeiro a me evangelizar. Isso até hoje nunca mais saiu da minha mente. E essas experiências, das quais eu perguntar por que eu as estava vivendo e que eu não encontrava a resposta, na minha conversão, tudo para mim se encaixou. Você se lembra de Isaías 55, quando fala da verdadeira conversão? Quando a pessoa se converte, as árvores do bosque batem palma, os montes e os outeiros exultam em cânticos. Ou seja, tudo para mim que não tinha cor, era no máximo um degradê de cinzas, passou a ter cor. Tudo ficou muito lindo para mim. Eu não precisava de explicação de mais absolutamente nada. Aquele vazio existencial, ele foi preenchido por esse Senhor Jesus Cristo. Todas as dúvidas saíram de dentro de mim. Hoje eu entendo por que eu vivi essas experiências, esses vazios pareciam não ter fim. Porque eu, de igual forma, tenho encontrado muita gente na minha trajetória, pessoas que, independentemente do status social que viva, independentemente do estado financeiro que ela tenha, essas pessoas também têm um vazio existencial e elas não sabem como preenchê-las. Algumas preenchem com cabarés, com bocas, com sexo, com perfume, com droga, com bebida. E Deus tem colocado muitas delas próximas a mim e eu posso falar de forma simplificada, não de uma experiência que eu li num livro, mas de uma experiência que eu vivi na pele. E eu sei que quando uma pessoa procura o suicídio, é porque na vida ela está vendo que a vida é a pior coisa que tem para se viver. E como eu disse ainda há pouco, ela vai evidentemente buscar a morte. Hoje eu posso ser esse instrumento, como já fui para muita gente.